Programa Inteligência Condominial, programa que vem revolucionando o mundo condominial. Quero mandar um abraço pra galera do Rio das Ostras, Rio de Janeiro, tô ouvindo a gente aqui. Não é brinquedo não, Giovanni, aqui a gente tem do Brasil todo, de norte a sul, de leste a oeste. Não é brinquedo não. Tô agora com a minha amiga Ana, da empresa 4 Hábitos para Mudar o Mundo. Tudo bom, Ana? Como é que tá? Tudo bom, Thiago. Obrigada pelo convite. É uma honra participar do seu programa, que a gente percebe que ele tem muita aderência do público, com muito conteúdo também. Bom demais. Vamos falar aí sobre uma coisa que é para ajudar o mundo, né? Que é a sustentabilidade nos condomínios, né? Esse é o propósito da 4 Hábitos, não é isso? Isso. Na verdade, 4 Hábitos, ela é maior, e a gente entendeu que o condomínio é tão importante que nós criamos um braço só para eles. Pô, coisa boa, hein? E aí, seu Teobaldo, o que você acha dessa questão da sustentabilidade em condomínios? Então, eu tenho algumas experiências de outros condomínios que eu visitei e que são muito interessantes, sabendo a verdade, né? Mas depende muito da quantidade de unidades que existe no prédio. Por exemplo, eu estive lá no Via Enseada, em Águas Claras, e lá eles têm duas ações de sustentabilidade. Aliás, 3. Uma seria a questão da água de reuso. O que é água de reuso? É a água que vem da máquina de lavar e do tanque de lavar roupa, né? E tem casos até que pega dos chuveiros. Não é tão aconselhável, mas minimamente da máquina de lavar e do tanque de lavar roupa para reaproveitar essa água em áreas comuns do prédio, né? Com isso, a gente deixa de pagar água tratada da CAESP, que acho que até do ponto de vista ambiental é bom, né? Porque a gente está deixando de usar água boa, limpa e tratada para limpar chão e aguar planta, quando essa água de reuso, na verdade, ela pode ser utilizada com essa finalidade, e lá tem dado muito certo. Mas também depende muito do potencial do prédio. Não adianta você fazer isso num condomínio pequeno. Outra coisa importante também que o Carlos, que é o síndico lá, implementou, é a questão da energia solar, tá? Isso também vai depender da quantidade de consumo, do valor da conta junto à SEB. Então, ele compra energia solar diretamente de uma fazenda lá na região de Planaltina, e que é transmitida para a SEB, e ele compra a cota dele, da necessidade dele, reduzindo aí em quase 50% o valor que ele vinha pagando antes para a SEB, né? Você tem a questão dos resíduos sólidos, né? Que é a tal da compostagem. Como lá ele também tem uma área de plantas, de hortas, né? Então, o resíduo sólido dele, ou seja, o adubo, o lixo orgânico, ele entrega para uma empresa de compostagem que retorna para ele como adubo. Então, são ações que os condomínios grandes podem implementar, como a Superquadra Brasília, por exemplo, ali por trás do Florida Mall, né? Entre o Guará, de frente ao Lúcio Costa, poderia implementar, imagino, não sei se eles têm isso lá, né? Mas minimamente no meu prédio, eu fiz agora recente, a questão de uns 2-3 meses atrás, fazendo o recolhimento de pilhas e baterias, lâmpadas e medicamentos vencidos. Isso já está disponível para os moradores, tá? Então, toda vez que eles têm pilhas e baterias a serem descartadas, lâmpadas de qualquer natureza ou medicamentos vencidos, eles colocam no local próprio, na portaria, lá do lado de fora, na passagem, e diariamente eu vou lá, recolho aquele material e eu mesmo boto no meu carro e levo para as destinações corretas. Por exemplo, o medicamento usado eu levo para a Drogazil, ali na Avenida Araucárias, né? Próximo ao Shopping Cosmopolitan, que é o único local da Drogazil que recebe os medicamentos vencidos. As pilhas e baterias e lâmpadas eu levo para a Leroy Merlin de Taguatinga. Então, assim, de tempos em tempos eu tenho que fazer da mala do meu carro um depósito, deixar esperar uma certa quantidade para poder entregar. Isso depende um tanto de satisfação e de fazer, né, de envolvimento, de comprometimento com o condomínio. Porque certa vez eu postei isso no grupo de síndicos de WhatsApp, né, que eu tô em 2 grupos de síndico em Águas Claras, que tem em torno de 170 síndicos em cada um dos grupos. E eu comentei sobre isso, alguém falou assim, poxa, mas isso dá muito trabalho. Eu falei, dá trabalho, mas acho que a satisfação do síndico é fazer para os seus condôminos, entendeu? Você tem que ter envolvimento, comprometimento, você tem que gostar do que faz. Por mais trabalho que dê, você tem que ter satisfação de fazer o que você faz. E é isso que eu tenho implementado no meu condomínio. Eu faço com satisfação, com alegria e com amor, para poder proporcionar a eles a melhor qualidade de vida e segurança possível. Mas é verdade, eu acho que isso tudo na vida, né? Até a gente, para conviver no dia a dia com as pessoas, tem que estar feliz com o que a gente está fazendo e desenvolvendo. Não só o dinheiro
É uma remuneração baixa em vista do que a gente faz. Verdade. Mas, Ana, fala para nós então o que é a 4 Hábitos para Mudar o Mundo. Então, eu sou arquiteta urbanista, especialista em reabilitação sustentável urbana na área de resíduos sólidos. A minha visão é um pouco diferente, porque eu acredito que todo mundo pode fazer a diferença. Não são só grandes condomínios, né? A gente tem uma diferença de taxas, mas eu costumo dizer que o lixo é invisível. As pessoas não veem o lixo. As pessoas não têm ideia do que é um aterro sanitário, do que é um lixão. Nosso aterro sanitário hoje tem 120 metros de altura. Então, eu acredito que todo mundo pode participar dessa missão. E quando o condomínio é grande ou pequeno, a diferença é o impacto que ele vai dar. Mas a soma de todos vai dar um impacto grande, né? E eu acho que a gente tem que mudar os nossos hábitos. Todo mundo tem que mudar para a gente fazer a diferença. Não adianta só os grandes mudarem e os pequenos não, porque quando somos pequenos, eles dão a proporção do grande. Então, essa é o que nos move hoje. E o que eu percebo? Eu já estive lá no condomínio Seu Carlos, que fez um trabalho lindíssimo lá, excepcional, mas os índices dele ainda não estão excepcionais. E essa é a nossa vertente. A gente tem um processo onde a gente envolve as pessoas, organiza, monta, implanta e em 28 dias o seu condomínio é praticamente um condomínio lixo zero. Então, esse é o nosso objetivo. A gente tem um caso que não é de condomínio, mas é na aviação pioneira de ônibus, onde a gente fez essa implantação, passava vídeos nos ônibus, treinamos os cobradores para ensinar um usuário por dia a usar a coleta seletiva e, com isso, nós reduzimos em 94% o lixo que era gerado dentro do ônibus em apenas 28 dias. Que massa, né? E como é que funciona isso no condomínio? Quer falar, Giovanni? Não, achei interessante aí fazer esse trabalho nas empresas de ônibus de saber reciclar o lixo certo. O problema é que a gente vai acabar ficando sem ônibus na cidade, né? Que vai tudo pro lixo também. Aí vai a crítica aí pro dono do operador de ônibus. Mas, Ana, como é que funciona isso no condomínio? Então, a gente faz um processo onde a gente dá uma atribuição para o morador, onde o que ele tem que fazer dentro da sua unidade, para que ele separe lá na fonte, no descarte, que a minha teoria é, já que você vai jogar fora, por que você não joga certo? O ato de jogar fora é igual. A diferença é só você escolher a lixeira certa, né? Os orgânicos, eu defendo a compostagem local, independente do tamanho do condomínio, porque nós temos soluções para compostagem de vários tipos. Por quê? Porque o resíduo orgânico, no aterro, ele transforma em metano. O metano é 20 vezes mais potente em efeito estufa do que o gás carbônico. E o gás carbônico ele pode ser absorvido pelas árvores, e o metano não. Então, nós temos que enfrentar o metano. Isso é que está fazendo as mudanças climáticas que todo mundo está percebendo. Todo mundo passou por alagamento, todo mundo passou por restrição de água, teve que fazer racionamento. Então, a gente está entendendo que isso é um problema de todo mundo. Não, então, estamos falando uma coisa que a gente está olhando para o lugar errado. Exatamente. A gente está olhando para o carbono, mas, na verdade, o que você falou outro é o metano. O metano é mais grave que o carbono. É o metano. E aí, qual que é a história? Também estamos olhando para o lado errado na coleta seletiva, porque a gente fica preocupado em separar os resíduos secos. Na verdade, se você focar em separar os orgânicos e o lixo de banheiro, que todo mundo separa mesmo, porque é gerado em um lugar separado, só sobra os recicláveis. É muito mais fácil. E as pessoas esquecem de olhar para os orgânicos. Se você focar nos orgânicos, os recicláveis estão salvos automaticamente. Né? E também, em toda a literatura que tem dos últimos 10, 20 anos, 50%, entre 50% e 53%, 48%, vamos dizer 53%, é orgânico do seu lixo, dos lixos de todos os municípios. Então, se a gente tratar os orgânicos no local, nós estamos falando de diminuir em 50% já o volume do lixo. Se a gente pegar ainda os recicláveis, nós estamos falando entre 15% e 7% de resíduos. É Ou muita seja, coisa, né, Giovanni? É muita diferença. Uma das principais queixas que há hoje em dia pela parte das pessoas é que ela vai lá e separa o que é reciclável, o que é metal, o que é vidro, separa tudinho e coloca para o lixeiro recolher. Aí o lixeiro coloca dentro do mesmo caminhão, amassa tudo, mistura e despeja no mesmo local. É isso que eu ia comentar, porque lá no nosso prédio a gente tem essa coleta seletiva,
nos andares. Todos os andares têm a coleta seletiva. Mas vai tudo para o container do edifício, que apesar de estar separado lá, mas vai tudo para o mesmo caminhão e é tudo colocado no mesmo lugar. Salvo ser, parece que teve as empresas de coleta de lixo, parece que eles iam fazer coletas em dias diferentes em relação ao tipo de lixo, né? Isso já existe, na verdade. Aham. Né? O que falta é informação. Então, uma das coisas que eu faço é levar informação para as pessoas. O SLU, já há 3 anos, ele fez um contrato com cooperativas, e as cooperativas fazem essa coleta. Só que elas fazem em dias e horários específicos. Se as pessoas acessarem o SLU, tem um mapa georreferenciado, que você clica na sua região, ele vai te dar exatamente o dia e a hora que a coleta seletiva passa na sua casa. Inclusive, eles estão desenvolvendo um aplicativo, aquele sistema de telefone, que você se cadastra e, por georreferenciamento também, GPS, eles vão te avisar que o caminhão da coleta daqui a 1 hora vai passar na sua casa. Então, mas o que acontece? Número 1, o lixo tem que ser separado, os recicláveis são em saco azul ou verde. As pessoas não sabem. Bota tudo no preto. Bota tudo no preto. Então vamos lá. Primeira coisa, a cor do saco. Cor do saco. Saco azul ou verde. Número 2, a coleta em dias diferentes por caminhões diferentes. Então, se você coloca o seu lixo reciclável na segunda-feira, mas o seu caminhão só passa na terça dos recicláveis, o da segunda, que leva tudo, vai levar o seu reciclável. Por quê? Primeiro, porque tem uma lei que diz que o SLU tem que levar todo o lixo que está na rua. Então, ele não pode deixar para trás. Segundo, o gari não tem tempo de pensar. O gari, ele desce correndo do caminhão, cata correndo, joga tudo e vai embora. Então, você não pode esperar que ele também tenha esse tipo de percepção e ele sabe que ele tem que levar. Então, é isso que está acontecendo. Então, esse comentário seu foi interessante. Eu não sabia dessa questão do saco azul e verde. Então, o saco azul ou verde serve para lixo... Para os recicláveis. Recicláveis. E o preto pode ser orgânico. Então, isso. Que legal. Então, acho que já vai ser uma medida que eu vou implementar a partir de agora, quando a gente for repor os sacos de lixo. Um condomínio que a gente me Samambaia já é dessa maneira já. O síndico já solicita 2 tipos de saco quando a gente leva, né? Também fazer essa reciclagem para ajudar, né? Pois não? Não, acho legal que, pelo jeito, não pode ter de forma alguma gari daltônico, né? Verdade. Então eu posso continuar confundindo o mesmo jeito. Mas então sim, o que seria a solução mais viável? Você levar primeiro o orgânico e no dia que tiver reciclado você colocar naquela... Não, os orgânicos eu acho que devem ser compostados no local. No próprio condomínio? Inclusive o processo de compostagem que eu adotei é um processo que foi desenvolvido por um professor na Universidade de Santa Catarina, em Lages, inspirado na agrofloresta, que é uma recuperação de solo além de tudo. Né? Além de ser muito mais rápido, em 30 dias eu tenho o meu adubo orgânico pronto, eu consigo fazer a horta direto nele com uma redução de 80% de irrigação, porque ele mantém a umidade dentro dessa leira, né? Vamos chamar assim. E então a ideia é você compostar os orgânicos sempre, tirar todos os dias o seu orgânico para compostagem. Tem um processo de compostagem no seu condomínio, e os recicláveis eles serem coletados no dia certo que passa a coleta, né? Mas observe, essa questão da compostagem no edifício não requeriria um espaço físico para isso, porque nem sempre o condomínio tem espaço. Eu ia perguntar sobre isso. Na verdade, olha, por maior que seja o condomínio, às vezes uma vaga de garagem resolve. Certo. Eu estou falando de condomínio de 3 mil pessoas, né? Então é mais simples mesmo, né? É muito simples. É muito simples. Então, mas no meu caso eu tenho 86 unidades. Você veja que talvez é aquilo que eu falei em relação à energia solar, em relação à compostagem, em relação à água de reuso. Então, vai variar muito o custo, ou seja, de implantação do projeto em relação ao número de unidades, o custo-benefício. Então, assim, dependendo do número de unidades, até justifica essas ações. Eu acho que, na verdade, a gente usa muito uma visão sistêmica. Então, o custo-benefício da visão econômica. Né? Mas no custo-benefício de qualidade de vida, sim, eu já acho que vale a pena. Né? E, na verdade, vamos dizer, eu só tenho 86 unidades. Isso. São mais ou menos 3 moradores, 3, 4 moradores. Média. Vamos considerar 3. 3 outros 24. Vamos dizer que são 240 pessoas. Okay. O senhor deve produzir pelo menos... vamos ver. Pelo menos 300 gramas por pessoa? Vamos fazer isso? Nós estamos falando de 60 quilos por dia. 60 quilos de orgânico por dia. Então, isso não é pouco. Sim. Isso é muita coisa. A gente consegue fazer muita coisa com isso. Mas eu não tenho eu só tenho uma pequena área de jardim.
Mas aí o que eu faria com essa compostagem? O senhor diz pequena já do tamanho dessa mesa? Não, maior que isso. Então, não tem problema. A Mas gente eu vou consegue... ficar sempre adubando todos os dias O senhor vai sempre depositar. Não, o senhor vai sempre depositar e vai criando esse espaço. Ele vai se compostando, é um processo, né? Certo. E ao ponto que ele vai ficando pronto, a gente começa, inclusive, a usar o que já está pronto, misturando com o orgânico e acelerando o processo. Então, ao invés de 30 dias, em 10 dias o senhor tem adubo pronto. Tá, mas eu digo, e o excedente que eu não usar? Eu posso O senhor pode fazer horta em balde, né? Colocar os baldinhos e fazer temperos. Ou de repente ceder para outros Para os próprios moradores, né? Terem os temperos em vasinhos pequenos. O senhor consegue fazer a horta em vaso. Né? É bem prático isso. E distribuir para os moradores. Eu acho isso uma ação consciente, saudável, né? De conscientização. É uma ação bem saudável. Eu vou pegar seu telefone para a gente ver o que pode Mas eu acho que é legal. Que, aliás, o senhor fica muito tranquilo, porque o custo é baratíssimo, porque a gente fez de uma forma que fosse acessível, mas que pagasse também os nossos consultores, porque a gente tem consultor presencial. Sim. Então, a gente precisa remunerar essas pessoas e é isso que a gente fala, é um círculo virtuoso. Né? Onde, por exemplo, quando essas ações são implantadas, nós temos uma lei de IPTU verde que foi aprovada já na Câmara Legislativa. Sim, que diminui e que só falta a assinatura do governador. Eu gostaria até que o governador estivesse ouvindo o seu programa agora, pedir a ele um apelo, porque esse desconto do IPTU é muito insignificante para o governo, quanto ele tem de benefício de economia. Nós temos no nosso site uma calculadora automática, você coloca o número de moradores, etc. Automaticamente ele diz quantas toneladas o senhor gera por ano no seu condomínio, que deve ser mais de 100 toneladas, sem dúvida, e quanto que isso gera de economia para o governo em dinheiro público anual. Né? Então, e só com os resíduos já é uma economia muito grande. Sim. A gente chega em condomínio de 3 mil moradores a 150 mil de economia por ano. É um dinheiro muito significativo. Muito mesmo. E isso retorna economicamente para o morador a partir do momento que a gente tem o IPTU verde para fazer esse requerimento. Então, o nosso processo ele também gera relatórios mensais, onde ele mostra o que está acontecendo no condomínio e que ele está cumprindo com as tarefas e a redução que ele teve de resíduo, e aí depois isso pode ser utilizado na candidatura para o IPTU verde. Agora, Ana, tem uma coisa que me incomoda muito e que eu não consegui implementar ainda porque eu não achei a destinação correta. Talvez você possa me ajudar. São as garrafas de cerveja, garrafa de qualquer natureza, principalmente cerveja. Você vai fazer um churrasco, você vê lá em torno de 30, 40 garrafas que vai para o lixo de qualquer forma, da maneira que ela está ali, que ela poderia voltar, porque no passado, na minha época, né, a gente comprava as garrafas de cerveja de 600 ml em caixa com 24 e você era obrigado a voltar com aquilo para o supermercado para poder pegar ela cheia. Por que não fazer isso hoje? Então, assim, eu fico muito incomodado com a quantidade de garrafas que são geradas e que simplesmente são descartadas no lixão. Deveria ser proibido, gente. Você está entendendo? Então, deveria ser proibido. E quando eu tomei conhecimento, quer dizer, pesquisei um pouco, as pessoas falam, não justifica nós pegarmos essa garrafa no seu prédio porque o custo dela é tão baixo que eu não vou ter retorno nenhum para isso. Então, se você tem alguma recomendação, são duas coisas, não só a garrafa, quanto o óleo de cozinha, que também a gente podia armazenar em bombonas, etc e tal, mas daí fazer o que com isso? Então, vamos lá. Em relação às garrafas de vidro, tem muitos estudos de logística reversa, inclusive da Ambev, estudos até de propor uma fábrica no centro, que atenda ao Centro-Oeste. A fábrica de reciclagem de vidro é uma fábrica cara. A planta custa mais ou menos 500 milhões de reais para fazer o processo todo, porque é um forno de alta temperatura que tem que ficar ligado 24 horas por dia abastecido durante 15 anos. Então, esse é o grande desafio. O que aconteceu aqui? Tem uma empresa chamada Green Ambiental que tomou isso como bandeira. Ela não tem lucro até hoje. Ela vai ter lucro quando ela conseguir coletar 1.500 toneladas por mês. Ela hoje está conseguindo coletar 700 toneladas. Ela encomendou, fez um estudo, encomendou um containerzinho que parece uma casinha, onde ela tem um ganchinho, onde você deposita os seus vidros lá, vem um caminhão Munk com caçamba, pega esse vidro, bate o fundo na caçamba, abre todo o vidro, cai lá, ela devolve e fica lá. Por quê? Porque eles entendem que não é possível você usar tração humana no vidro, porque ele é muito pesado. E a manipulação do vidro pode ser perigosa, porque às vezes escorrega da mão e cai no chão, o caco já aconteceu de vir aqui no catador.
né? E ele quase perdeu a vida. Então, essa ação foi muito importante. Eles cobram R$400 por mês para fazer a coleta em condomínios. Eles deixam o container lá, não cobram aluguel de container. Eles cobram R$400 para fazer a coleta quantas vezes for necessária durante o mês. E a gente agora está dando um outro passo, uma surpresa aí, para ver se a gente viabiliza que a gente consiga uma parceria com empresários para que isso não seja nem cobrado. Mas eu gostaria muito de afirmar que você não está pagando R$400 para que a Green ganhe dinheiro. Você está pagando R$400 para que resolva um problema que é grave. O vidro não pode ir para o aterro sanitário, porque na compactação ele fura a manta e aí o nosso aterro, que foi um investimento caríssimo, se transforma num lixão. Então, esse vidro tem que ser retirado do aterro sanitário de qualquer forma, é para o nosso bem mesmo. E aí, então, o senhor está só ajudando para que ele consiga não ter um prejuízo de R$100 mil por mês para fazer esse transporte para o Rio de Janeiro. Então, ele está fazendo isso e a gente está tentando viabilizar para que essa fábrica chegue aqui. Agora, isso só vai acontecer se nós conseguirmos montar toda a cadeia da logística. Não basta só ter as garrafas para reciclagem, a gente precisa ter a indústria para consumir essas garrafas de volta. E a gente não tem indústria no Distrito Federal, a gente tem poucas indústrias aqui. A gente tem que juntar toda a região centro-oeste, praticamente, o raio todo, para a gente conseguir realmente ter um volume que justifique essa fábrica aqui de volta. Qual é a segunda? O outro foi a questão do óleo de cozinha. O óleo de cozinha. O óleo de cozinha é mais fácil ainda. Por quê? Porque a CAESB tem um programa chamado Projeto Biguá. Então, ela recebe esse óleo de cozinha, transforma isso em sabão e devolve para vocês. Tem uma outra empresa chamada Ecolimp, que também faz isso. E eu não sei qual é o custo, se tem algum custo envolvido, mas ela também faz isso. Agora, dentro desse meu trabalho com condomínios, etc., eu estou procurando desenvolver um outro trabalho que é com uma parceria com uma saboaria artesanal 100% natural que nós temos aqui em Brasília, toda de produtos orgânicos, com alta rastreabilidade, para que a gente faça um trabalho voluntário com mulheres que sofrem violência, precisam sair de casa porque elas não têm ofício e precisam de uma remuneração. Então, a gente está começando a montar esse projeto que eu estou bem motivada a fazer, que é recolher esse óleo de cozinha, entregar para essas mulheres, elas transformarem isso num sabão de qualidade, num detergente de qualidade, né, num sabão de piso, enfim, num produto de limpeza, e resolver esse problema do óleo de cozinha. Tem outras soluções fantásticas, que é transformar em biodiesel. O McDonald's hoje faz isso com todos os caminhões. Todo o óleo gerado no McDonald's é transformado em biodiesel e abastece os caminhões da logística deles. Então, assim, tem muitas soluções. Certo. E tem mais um item que eu acho que o senhor não sabe. Qual é? Esponjas de cozinha. Não, isso eu não sabia. Então. Também não. Ninguém sabe. Por isso é que eu digo que se a gente for muito detalhista nos resíduos, nós chegamos em 7% de resíduos fácil. As esponjas de cozinha também são rejeitos, né? Não são recicláveis, porém a Scott Brite criou um programa que vocês podem fazer a coleta dentro de uma caixa de papelão, contanto que não tenha anúncio de nenhum outro fornecedor. Coloca as esponjas lá, a partir de 2 quilos você consegue imprimir o tag do correio gratuito, coloca na caixa e manda para eles de volta, com a logística reversa. Eles estão refazendo, estão picando toda essa esponja, etc., e fazendo vasinhos para fazer painel de jardim vertical. Então, isopor, por exemplo, o senhor também sabe? Não. Então, isopor também é reciclável, na verdade vira coproduto, e nós temos uma cooperativa aqui lá no Paranoá, Reciclar Mais Brasil, que ela tem uma máquina, ela ganhou essa máquina que ela esquenta o isopor e o isopor vira umas bolinhas. E essas bolinhas vão lá para o Rio Grande do Sul, numa empresa chamada Santa Luzia, e ela faz rodapés, sanca de gesso, que não é de gesso, é de isopor. Então, ela utiliza todo esse isopor para fazer esses produtos também, que a gente já vê em todas as lojas de construção. Alternativa não falta, né? Falta conhecimento das pessoas para usar essas alternativas. Acho que tem que divulgar mais essas questões, né? O meio ambiente é o nosso mundo que está em jogo. Não é dinheiro, né? Não é investimento, é o nosso mundo. O negócio falou, acho que não é caro.
A gente está reinvestindo para nossa própria subsistência, na verdade, né? Giovanni, tu faz esse processo de reciclagem na sua casa? Eu acredito na lei da natureza, Thiago. Eu acho que a lei da natureza vai sobreviver, independente dos humanos que tentar destruir ela destrói todos os humanos e vai continuar o ciclo dela naturalmente, com ou sem a gente. Agora, se a gente quer sobreviver a isso, tem que tomar esses cuidados todo dia. Verdade, Isso né? é que eu falo. Assim, o planeta Terra sobrevive sem o homem e o homem não sobrevive sem a natureza. Exato. Então, só que o que acontece é que tem um limite de resiliência. Então, 60% do nosso ecossistema já foi destruído e parte dele é irreversível. A gente Então, já atingiu o limite do que pode fazer. Você entende a gravidade disso, Thiago? A gente atingiu o limite. Nós já e não estamos há política disso para reduzir, para recuar. Nós já entramos no cheque especial do planeta esse ano, né? E está desempregado. Desde o dia 1º de agosto, nós entramos, já usamos tudo que o planeta tinha para este ano e agora nós estamos no cheque especial mesmo, já jogando para frente. É uma coisa, se parar para pensar, muito gravíssima, né? A gente está falando sobre segurança, coisa importante, mas acredito que talvez seja até mais importante ainda, né? Porque é a nossa sobrevivência, né? A questão ambiental é fatal. Não é verdade? Como você falou das enchentes, seca, vendavais, coisas que não existem no país hoje, que já está aí, né? Dia a dia nosso, né? E por falar nisso, só rapidinho. Pode contar. Eu fico encabulado, rapaz, com a questão, por exemplo, daquelas barragens em Minas Gerais agora, recentemente, quantas cidades não foram evacuadas, quer dizer, as pessoas saírem das suas localidades, do seu patrimônio próprio, porque existe uma empresa lá das quantas, que a gente sabe o nome, né, que está próxima a romper uma barragem e inundar a cidade por completo, e as coisas ficam por isso mesmo. Quer dizer, por que lá atrás, quando eles foram fazer a barragem, não fizeram essas previsões? Você está entendendo? Então você é obrigado a desalojar as pessoas, como aconteceu em Brumadinho, como aconteceu em Mariana, e as coisas, por mais que você pague, o dinheiro não paga a reversão daquilo que as pessoas tinham, o benefício, etc, etc. E também a gente está falando aqui de muita coisa, temos que falar dos metais também, né? A gente também não percebe em quantos lugares os metais estão presentes. Então, às vezes a pessoa quebrou uma cadeira, a pessoa joga fora, mas o pé da cadeira é de metal, ele pode ser reaproveitado, ele é sucata que pode ser reaproveitada. Só para vocês terem uma ideia, a diferença entre fazer o alumínio através da bauxita e da latinha reciclável, o custo dela é mais barato fazer da latinha. A gente precisa de 5 quilos de bauxita para um de latinha de alumínio. E a gente tem uma economia de energia, que também é um desafio grande, a energia. Né? A gente tem uma economia de energia de 95% se a gente usar a latinha de alumínio ao invés da gente usar a bauxita, e a gente tem uma economia de água também por volta de 70% nesse processo. E quando a gente recicla a latinha de alumínio, a gente não gera resíduo. A gente não tem os rejeitos da barragem. Que ele é reaproveitado, né? Então, o que a gente tem que perceber é que aonde é que estão esses materiais que a gente precisa. A gente chama de mineração urbana, né? Porque eles estão aqui também. E eles estão indo para o lixão. Porque as pessoas não separam. Então, por exemplo, as tampinhas das garrafas de cerveja. Verdade. Alguém coletou essas tampinhas algum dia? E ela serve para? Reciclagem. Ela Voltar é metal. com a mesma finalidade? Ela é metal, exatamente. As tampas dos laticínios, né? Aqueles lacrezinhos. Grampo de papel. Grampo de papel num edifício, vamos dizer, um edifício de 1.000 pessoas de escritório, você consegue gerar mais de 3 quilos de cobre por mês só com grampo de papel? Porque quando você já comprou o grampo, sim, ele é pesado, não é? Então, aquilo, do mesmo jeito que ele vem, ele vai. O problema é acumular. Agora, eu queria chamar uma atenção para algumas coisas também, como os plásticos, né? Os plásticos também estão em muita... só que o que acontece é que realmente, se o descarte fosse correto, os plásticos estavam sendo reciclados. Os copos de plástico descartáveis, eles são reciclados. O problema é que, ao invés da gente coletar eles num coletor de copos, que deixam todos juntos e a gente prensa eles ficam compactados, e aí eles estão pesados e eles viram valor, eles ficam ocupando um volume gigantesco dentro dos sacos de lixo. Dentro dos sacos de lixo. E
e muito leve. Então, nem o catador dá valor para o copinho, porque a origem dos catadores foi nos lixões. Então, a conta que ele fazia vale a pena agachar para pegar isso? Então, ele nunca pegou sacolinha de supermercado, nem copinho plástico, porque a coluna dele não vale a pena, a dor, nem o tempo. Então, ele focava nas coisas que valiam a pena. As caixinhas Tetra Pak de suco, da Todinho, leite, etc., todas são 100% recicláveis e são recicláveis desde 2004, 2005. Nela há marcações com cores dizendo a quantidade de vezes que aquele material foi reciclado, não é isso? Não, a marcação de cores eu acho que ela é uma sigla da própria impressão mesmo. A gente, na metodologia de impressão, na gráfica, a gente tem uma cartela de cores ali. É por isso que tem aquela marcação. E eu um dia recebi um vídeo de uma pessoa que tirava as caixas de leite de dentro de uma caixa, e essas que tinham marcação era do leite que era estragado e o outro que era bom. Então, eu acho que informação hoje nesse mundo que a gente está, que tem tanta coisa, a gente tem que prestar atenção se faz sentido isso. Né? O tamanho de uma fábrica gigantesca que faz 1.000 caixinhas de leite, 1.000 caixinhas de leite por minuto, será que ela teria tempo para separar uma caixinha que tem a caixinha com corzinha e a outra não? Então, a gente tem que se questionar muito em relação a essas informações. Verdade. Ana, fiquei muito feliz de ter recebido você aqui, muita informação. Fica aberto o programa para mais vezes, se quiser vir falar sobre isso. Acho que é um assunto tão relevante como qualquer outro assunto que a gente se fala em condomínio, né? E é pouco falado, tem muito projeto bacana que não é divulgado. Eu conheci vocês, estava no Cinti, falei com um pessoal lá bacana, que estavam umas meninas lá, e falei assim, uma hora vai dar certo a gente levar esse pessoal lá e falar sobre isso. Porque acho que condomínio é isso, a gente, igual você falou, cuidar do outro também, né? Não na parte de segurança, tanto na parte de segurança, na parte humana, mas na parte ambiental também, que a gente puder, assim, porque a gente vê isso como um custo. E na verdade é um investimento. Você igual você falou, R$400 do vidro. Cara, para 80 e poucas unidades é mixaria, que é um investimento, na verdade. Igual eu falo, se você olha como lá um olhar de investimento, você vai olhar com outro olhar e vai entender que vale a pena se investir, né? Dá menos de R$5 por mês, né? Pois é, e vale a pena investir. Fala aí, Giovanni. Tiago, há 14 anos atrás eu era catador. E eu tirava mais ou menos 2.500 a 2.800 a cada 15 dias. E isso ajudava a sustentar a minha casa, que tinha, além de mim, dos meus irmãos, da minha mãe, a gente ainda acolhia algumas outras pessoas da família que precisavam. Era um dinheiro que não dava para dar o luxo para todo mundo. Mas, assim, o que mais pesava daquela atividade era o olhar das pessoas na rua, como se eu fosse um miserento qualquer, um ser de segunda qualidade na sociedade. E o trabalho dessas pessoas que fazem isso na rua, eu olho hoje, eu admiro, porque ela está lá, mas é como se ela estivesse invisível para a sociedade. Isso. Mas ela faz um trabalho tão bonito e às vezes ganha muito mais do que as pessoas que distratam elas. É verdade. Eu acho até que hoje o catador ele é uma figura fundamental no processo da logística reversa. Acho que é total, ele é o meio, né? Ele que vai catar, ele vai buscar, vai dividir, exatamente, né? Agora, o que eu acho, a minha visão, é que eu acho que eles já mereceriam um upgrade em termos de chamar de catador para selecionador. Sim. Eles passaram a ser selecionadores, né? Então, eu acho que eles merecem esse upgrade por uma questão de dignidade humana, porque pela condição que nós hoje olhamos para o nosso lixo e tratamos o nosso lixo como se ele não tivesse valor, né? E quando passa a ser um selecionador, ele está, na verdade, fazendo com que esse lixo sem valor se torne imensamente valorável. Economicamente viável, né? Para vocês terem uma ideia, a seleção de lixo, quando os catadores separam esses resíduos, eles multiplicam por 10 o valor dele. Bom demais. Ana, vende seu peixe pra galera que tá te ouvindo, como pode contar nas redes sociais, telefone, essas coisas todas aí. Vamos lá. A gente tá no Facebook, em 4 Hábitos para Mudar o Mundo, 4 numeral. No Instagram é 4 Hábitos, tudo escrito. O nosso site é www.4habitos.com.br. E eu queria só aproveitar a oportunidade e dar parabéns para os síndicos.
O meu olhar se voltou para esse mercado porque eu percebi que os síndicos estão ávidos por fazer um bom trabalho, fazer um trabalho melhor e melhorar a comunidade do condomínio. Então, não foi porque eu vi um bom negócio. Não, porque o meu propósito é mudar o mundo mesmo. Mas é porque eu percebi que tem muita gente bem disposta, ávida por conhecimento, como nós temos aqui o nosso colega, querendo melhorar e fazer a coisa certa. Costumo dizer o seguinte, que o bem sempre vence. Isso, é isso aí. O bem sempre tem mais pessoas que querem fazer o bem que o mal, Graças a Deus. E a gente vai dar uma paradinha, vou tomar um café, daqui a pouco a gente volta com o quadro de síndico pra